gracious tempest in the sea. Your love is like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me in the wonders of your love. A downpour of unending grace, consuming all my reckless ways. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love is like a Boa noite, meus irmãos, queridos e amados. Mais uma noite aqui na presença do Senhor. Você na sua casa. Neste momento, separe essa preciosa oportunidade que você tem de adorar e engrandecer o nome do Senhor.
pois é momento de celebrar, adorar e ouvir a sua palavra. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, maravilhoso és tu, meu amado, querido Senhor. Muito obrigado por essa grande e rica oportunidade que temos, Senhor Deus, de adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigada pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor representa em nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigada, meu Pai. E que tu possas, ó Pai, ficar à vontade no meio de nós. Se faça presente, Senhor Deus, e toma os nossos corações. E que nós nessa noite possamos adorá-lo de verdade e em espírito, Senhor Deus. É que eu te oro e que eu te peço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.
Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Sabemos o quanto o Senhor nos ama. Sabemos o quanto o Senhor nos quer bem. E declaremos a Ele o quanto também nós o amamos nesta noite. Oh, Ele tem ciúme de nós. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Oh, aleluias. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O Senhor nos ama. Me ama, Senhor. Tem ciúmes de mim, Senhor. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sou sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me
Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Dizer que é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do TNV, os irmãos que aqui louvaram a Deus, que tocaram, que adoraram a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, rica e abundantemente. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 30 ao 38. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, melhor dizendo, versículos 30 ao 38. Quero pregar nesta noite subordinada ao tema o amor entre cristãos. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua graça. Obrigado, eterno, pelo teu amor. Obrigado porque um dia tu implantaste, Senhor, em nossos corações este amor, Pai, vindo do Pai, ó Deus, para que nós pudéssemos praticar uns aos outros, para que nós pudéssemos estar nesta, Senhor, sintonia, nesta comunhão. Deus, eu te sou grato, Pai, porque a tua igreja precisa e deve ser movida através do amor. Ó Deus, que a cada dia nós possamos verdadeiramente cumprir a tua palavra, cumprir esse mandamento de nos amarmos mutuamente, porque sendo assim e fazendo assim, verdadeiramente seremos teus discípulos. Que o Senhor possa me conduzir mais uma vez nesta mensagem, que eu possa compartilhar com os meus irmãos a tua palavra, que vidas possam ser edificadas. Senhor, nós te pedimos no teu nome, amém e amém. Irmãos, o amor entre cristãos. Esse texto que eu acabei de ler e que os irmãos acabaram de ouvir, é um texto que ele é muito atual. Passam-se os séculos, passa-se o tempo, mas ele continua sendo algo que nós precisamos praticar verdadeiramente a cada dia. Por que isso? Porque nós vivemos, irmãos, em tempos onde a prática do amor, ela tem sido suprimida. E quando as pessoas falam de amor, muitas falam da boca para fora, como se verdadeiramente o simples fato de dizer que ama alguém passa a ser um jargão, ou seja, algo que se fala no automático. As pessoas costumam abraçar uma às outras, ou umas às outras, e dizer assim: eu te amo.
da boca para fora, mas quando precisa-se praticar esse amor, poucos são aqueles que agem conforme aquilo que fora falado. E o objetivo dessa mensagem é demonstrar de forma prática que nós precisamos verdadeiramente amar uns aos outros. Esse texto, essa passagem fala da última noite de Jesus com os apóstolos. Judas já havia saído para traí-lo. A hora final havia chegado. Essas palavras aqui foram tão preciosas que elas foram pronunciadas um pouco antes de Cristo ir para o Pai. E ela tinha um objetivo. Que objetivo era esse? O objetivo de fazer com que os discípulos prosseguissem na comunhão e na presença pessoal desse Cristo, que havia por tanto tempo, durante seu ministério, demonstrado esse amor. Afinal de contas, o amor é prática. E quando eu falo isso, eu lembro de João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo, o texto de ouro da Bíblia, quando a mesma vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele ama, e quando ele ama, ele não fica só em palavras. Deus poderia dizer, eu amo a humanidade, mas ele ama e envia o seu Filho, aquilo que ele tinha de melhor, para que esse seu Filho sofresse, padecesse, suportasse todas as intempéries humanas, e para que demonstrasse na prática esse amor, e não somente através de palavras. Aqui nós vemos dentro do contexto que era um momento de ódio contra Jesus, mas mesmo as pessoas o odiando, mesmo as pessoas o traindo, mesmo as pessoas fazendo oposição a ele, em meio a todo esse caos, todo esse contexto, ele ainda assim consegue amar. E nessa ocasião, ele demonstra alguns aspectos importantes a respeito do que é o amor e como a igreja precisa se portar dentro desse contexto que é o amor. Nós listamos aqui alguns tópicos, e o primeiro tópico, ele vai falar que o amor, ele é assunto de extrema importância. Ele não somente é importante, mas ele é extremamente importante. Ele é o sem o qual não da vida cristã. Não existe vida cristã sem amor. Não existe vida cristã sem a prática verdadeiramente daquilo que Jesus deixou como um novo mandamento. E mais importante, junto com amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que já havia sido falado desde a antiga aliança. Então, em primeiro lugar, mesmo sem dizer em palavras ou com palavras, ele mostrou que esse assunto é um assunto de extrema importância, é um assunto importante. E como Jesus estava na iminência da sua partida, ele não tinha mais tanto tempo para estar com seus discípulos. Logo, ele não tendo tanto tempo, ele passa agora a falar daquilo que é primordial, daquilo que é importante, daquilo que não poderia ser deixado de falar. E o que é isso? O amor. Quando alguém está partindo, quando alguém está para ou por viajar, quando alguém precisa sair de um lugar para outro, ela não perde tempo com aquilo que é supérfluo. Na realidade, quando alguém está de partida, na iminência de uma partida, ela não gasta o seu tempo com aquilo que é supérfluo, não. Mas a pessoa que está de partida, ela foca naquilo que é principal, naquilo que é importante. E foi isso que Jesus fez aqui nesse texto. É isso que ele faz aqui, é isso que ele dá prioridade. Ele tinha pouco tempo,
E o pouco tempo que ele tem ali antes da sua ida ao Pai, ele enfatiza junto aos discípulos a prática do amor, que seria a marca do verdadeiro cristão. Jesus, ele escolheu falar desse assunto. Por quê? Porque esse assunto é de extrema importância. A partir de então, a gente vê que o cristianismo, o discípulo, aquele que verdadeiramente serve a Cristo, ele deve estar pautado nisso, a ponto de mais tarde o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele vai dizer que o mais importante é o amor. E o apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso. Então, em primeiro lugar, é assunto de extrema importância, e nós precisamos dar importância a isso. Segundo lugar, é um mandamento a ser cumprido. E quando eu olho para essa palavra mandamento, e nesse caso aqui, na linguagem de João, tanto no Evangelho quanto nas epístolas, mandamento aqui não tem nada a ver com lei mosaica, mas ele fala de instrução, ele fala de ensino. A palavra que é usada aqui é essa, é nesse sentido. É por isso que é falado de um novo mandamento, que não era tão novo assim, mas ele foi, digamos, aperfeiçoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vê que isso é um mandamento. Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Por que era novo? Era novo porque ele devia ser exercido na direção do outro e não pensando em si próprio. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala dessa maneira, não porque eles pertencessem à mesma nação que eles deveriam amar-se mutuamente, pelo contrário, mas é porque eles pertenciam a Cristo. O segredo não é porque eram da mesma nação, mas é porque eles pertenciam a Cristo, e uma vez pertencendo a Cristo, deviam amar-se mutuamente. Eu não tenho que amar porque eu pertenço à mesma denominação que você. Eu não tenho que te amar porque eu pertenço à mesma igreja local que você. Eu não tenho que te amar porque eu tenho certeza que você me ama, me trata bem, não fala mal de mim. Eu não tenho que te amar por isso. Segundo a Bíblia Sagrada, não. Eu não posso te amar por isso, mas eu preciso te amar verdadeiramente porque eu pertenço a Cristo. E logo eu pertencendo a Cristo, eu preciso estar enquadrado nesse novo mandamento, que é amar o outro. Olha, irmãos, esse novo mandamento aqui, ele também era novo porque ele devia ser a expressão desse amor sem par de Cristo Jesus, o qual os discípulos viram quando Cristo estava ali com eles, caminhando, viram na vida, eles viram no dia a dia, eles viram no trato, eles viram nas instruções, eles viram também naquilo que Jesus os ensinava no dia a dia. Mas muito mais que isso, eles também viram na morte, porque aquele homem morreu por amor. E isso é de impressionar. Aí Jesus fala: eu preciso que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. A responsabilidade é muito grande. Como que Cristo nos amou? Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida, e antes disso sofrer, padecer, se esvaziar por nós. Então ele vai dizer: como eu vos amei. Era ao mesmo tempo um padrão. Que padrão? O padrão é da maneira que ele amou. Qual é o padrão que eu preciso seguir? É o padrão de Cristo, da maneira que ele amou. Isso também, quando ele fala isso,
era uma espécie de um poder motivador, no qual devia se manifestar na vida daqueles discípulos. Mas é difícil. Como que eu vou amar da maneira que Cristo amou? Irmãos, é possível, é difícil, mas é possível. Se não fosse possível, Ele não nos daria essa ordem, porque Ele jamais nos daria uma ordem absurda que nós não pudéssemos cumprir. Mas quando Ele fala desse mandamento, é porque é possível sim, nós amarmos da maneira que Ele amou. E nós temos relatos de situações, de fatos, de pessoas, história da igreja, até mesmo quando eu olho para a Bíblia Sagrada, tanto o texto bíblico quanto o texto extra-bíblico, que não é antibíblico, mas é extra-bíblico, a história paralela que conta como que aqueles que vieram antes de nós, os nossos irmãos, eles amaram e eram vistos por pessoas não cristãs como um modelo de algo diferente, porque amavam-se mutuamente. Isso é um mandamento, e mandamento não é opcional. Opa, se é um mandamento, eu faço ou não faço, não. Mandamento é para ser cumprido, não é opcional. Eu não escolho se eu vou praticar ou não. Eu, como cristão, eu não posso escolher se eu vou praticar o amor ou não. Ora, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu busco a Cristo, eu tenho comunhão com Ele, mas eu escolhi não amar. É impossível. Cristianismo sem amor é um paradoxo, é um absurdo. São coisas completamente sem nexo. Então isso mostra, irmãos, que o amor entre cristãos, ele é muito mais que um sentimento, muito mais que um sentimento, mas ele é ação, e pode até ir contra o sentimento. Por que pode ir contra o sentimento, pastor? Porque se eu fizer uma pergunta, irmãos, para alguém, se eu fizer uma pergunta para você e dizer assim: será que existe uma pessoa na qual você não tenha afinidade com ela? Pessoas que acabam te incomodando por seus modos, por suas palavras, por brincadeiras, pela voz, pelo jeito, não é isso? Coisas desse tipo que acabam acontecendo. Mesmo se tem uma pessoa que tenha alguns costumes que não me agradam, obviamente que eu preciso ir contra o meu sentimento e colocar a ação em primeiro lugar. Por que isso? Porque se existe isso na minha e na tua vida, a ordem é amar a si mesmo. É difícil, né? É difícil. Mas é isso que o Senhor Jesus, Ele deixou para nós como mandamento. É difícil também ser cristão, porque uma pessoa que disser que é fácil ser cristão, uma pessoa cristão na acepção da palavra, do termo. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eram parecidos com Cristo. É difícil, não é? Mas é possível. Senão, caso contrário, nós não seríamos chamados para tal coisa, mas nós fomos chamados para fora do sistema mundano, corrupto, mal, de trevas. Para quê? Para agora nós estarmos na luz, ser a igreja de Cristo e sermos cristãos. Por quê? Precisamos ser parecidos com Cristo. Então, a ordem é amar a si mesmo, preocupar-se em mudar a nós mesmos e não os outros. É isso que nós precisamos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, Paulo vai dizer o que ali? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, precisamos que essa transformação comece em nós, para a partir de nós outras pessoas serem mudadas. Então é mais ou menos assim, dentro desse contexto que eu estou falando para você. Eu preciso me preocupar em mudar a mim e não os outros, porque isso precisa partir de mim. Então, como cristão, eu preciso agir de forma
a ajudar o meu irmão, a amar o meu irmão, a suportar o meu irmão, amar apesar de reticências. Que é isso? Amar apesar de inúmeras coisas que podem acontecer, e nós sabemos que são inúmeras coisas. Suportar na prática. Não podemos esquecer, irmãos, que o amor entre irmãos é um mandamento a ser cumprido, assim como outros que o Senhor deixou para nós dentro do contexto neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, da Nova Aliança. A gente precisa ter essa compreensão. Então, o amor é um assunto de extrema importância, ele é um mandamento a ser cumprido, e ele deve ter Jesus como modelo. Olha que maravilha! Se eu quero um modelo, se eu quero alguém em quem eu possa me espelhar, nada melhor que Jesus. Por quê? Porque Ele próprio que nos ensina, nos instrui dessa maneira. Ele diz: ame como eu vos amei. Da mesma maneira que eu amei vocês, vocês também precisam amar. A gente vê no texto aqui, versículo 34, a parte B, que o amor entre cristãos deve ter Jesus como modelo. Precisa ter Jesus como modelo. Jesus, ele nunca temeu nada, e aqui também ele não teme em dizer: assim como eu, também vós precisam amar uns aos outros. Ele não apenas falava de amor, Jesus não apenas falava de amor, ele não pregava sobre amor, ele não era PhD sobre amor, ele não simplesmente ensinava sobre amor, mas ele vivia o amor. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo aqui algumas demonstrações desse amor para com os discípulos. Eu vejo Jesus sendo dono de tudo, se esvaziando de tudo e se fazendo servo. Limitou-se a um corpo humano, tudo isso por amor. Aturou discípulos que eram difíceis de se lidar, sujeitou-se a dificuldades. Ele suportou a pouca fé de alguns discípulos, a incredulidade de muitos deles no início. Ele intercedeu pelos seus discípulos, sofreu pelos seus discípulos, alegrou-se com os seus discípulos, e no final ele morreu pelos seus discípulos. Por que isso? Porque verdadeiramente ele praticava o amor, e não somente falava, mas ele praticava. O amor é a prática, e ele demonstra isso no ápice dessa demonstração com a sua morte de cruz. Para quê? Para mostrar para nós que também é possível que nós nos amemos mutuamente. Se não fosse possível, ele não exigiria isso de nenhum de nós. Mas isso está como mandamento. Não tem uma opção. Eu posso ou não posso. Isso aqui não é um evangelho self-service. Isso aqui eu quero, isso aqui não. Não, não é. Isso aqui é um mandamento. Precisa ser cumprido. Não é fácil não, né, pastor? Não, claro que não. Eu não estou aqui para dizer para você que isso é fácil, porque amar aquele que nos ama é muito fácil. Ô meu amigo, fala meu garoto. Amar quem nos ama é fácil. Sorrir para quem sorri para a gente é fácil. Abraçar quem nos abraça é fácil. Visitar quem nos visita é fácil. Mas amar aqueles que muitas vezes, irmãos, querem até mesmo o nosso mal. Eu não falo dos pagãos, não falo de estrangeiros. Jesus viveu isso no seu círculo, junto a ele. Tinha um que o vendeu, o traiu. Mas mesmo assim, ele molha ali aquele bocado, coloca na boca dele. Jesus o amou até o fim.
Muitos escolhem, tem pessoas que escolhem, dentro desse contexto que eu falei, self-service, não, vou escolher aqui amar fulano, cicrano eu não amo, bertano muito menos. Muitos escolhem amar, uns demonstram amor, inclusive segundo a ocasião dá para amar, então vou amar aquele, amar como? Muitas vezes até mesmo por interesse, uns amam na alegria, dentro desse contexto, uns amam ali na dificuldade, de acordo com o contexto. É como diz aí no adágio popular, de acordo com a maré, eu danço conforme a música. Não é assim? Mas não, a gente precisa amar em todos os sentidos, em todos os contextos. Precisamos amar sempre. Eu vou falar uma coisa que agora é pesada, mas é bíblica. Quem não concordar vai lá e reclama com João quando chegar no céu. Por que isso? Se preciso for, dando as nossas vidas, irmãos. Que isso, pastor? Pegou pesado demais. Mas esse é o cristianismo, irmãos. Esse é o cristianismo que nós um dia abraçamos. Por quê? Porque antes fomos abraçados por Cristo, porque Ele nos escolheu. Esse é o cristianismo, é assim mesmo. A situação é desse jeito aqui. Inclusive, se preciso for, dando as nossas vidas pelos nossos irmãos, assim como Jesus deu. Não é isso? Nesse sentido, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, de Cartago, da África, ele foi um dos pais da igreja. Os pais da igreja eram aqueles homens que sucederam os apóstolos. Ele nasceu ali no século II, seu ministério atravessou até o século III. Tertuliano, ele fala algo interessante. Ele relata em seu tempo que os pagãos, aqueles que não temiam, que não tinham o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como parâmetro, Tertuliano diz que, certa feita, esses pagãos, eles disseram assim, abre aspas, vejam como eles se amam, os próprios pagãos, os ímpios, os mundanos, vejam como eles se amam. Olha, eles ficaram boquiabertos, eles ficaram admirados, eles ficaram, de certa forma, atônitos diante daquilo que eles estavam vendo. Eles não estavam falando de um amor superficial. Quando os pagãos falaram isso, eles não estavam falando de um amor superficial. Como que você sabe, pastor? Porque segue a narrativa aqui de Tertuliano. E olha o que ele diz, isso aqui é documento, irmão. Essa fala aqui é documento. E olha só o que diz. Tertuliano continua dizendo que eles falavam assim, como eles estão prontos a morrer uns pelos outros. Ou seja, os pagãos olhando os cristãos, dizia assim, lá na igreja primitiva, olha como eles se amam mutuamente, olha como que a coisa é intensa, chegam ao ponto de morrerem uns pelos outros. Aí o que diz 1 João capítulo 3, versículo 16? Que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. Aí João prossegue dizendo, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Eu até certa feita cheguei para uma determinada pessoa que bateu no meu portão, não vou falar aqui o nome por questão de ética, mas a pessoa falou para mim que não se devia doar sangue, porque sangue era vida. Aí eu disse assim, ora, sangue é vida, então preciso doar sim. Porque 1 João capítulo 3, versículo 16 diz que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos também. Mas olha, irmãos, os próprios pagãos, as próprias pessoas que não serviam a esse Deus verdadeiro, elas, ao olharem para a igreja, para os cristãos lá do início do século, elas viram que eles verdadeiramente praticavam o amor e não somente falavam. Tem gente, irmãos, que te abraça e fala assim, eu te amo, meu irmão, estou contigo, conta comigo. Quando você tem uma adversidade, irmão, quando você tem uma adversidade que você vai contar para aquela pessoa que falou que estaria contigo, que te ama, que estava junto contigo, ela é a primeira a abandonar o barco. Por que isso? Porque falou simplesmente, da boca, como diz o adágio popular,
da boca para fora, não falou do fundo da sua alma, do seu coração. Não falou. Então, precisamos também entender isso, precisamos compreender isso. E a Bíblia Sagrada, ela gira em torno disso, em torno desse contexto aqui, disso que nós estamos falando. Caso contrário, não é o verdadeiro cristianismo. Porque eu amar o meu irmão enquanto tudo vai bem, eu amar o meu irmão enquanto ele me convida para a churrascaria, eu amar o meu irmão enquanto ele me convida para a mansão dele, para que eu possa usufruir de tudo aquilo que lá existe, é fácil, irmão. Mas eu amar a pessoa na adversidade, lembro-me que certa feita eu trouxe uma pessoa para um determinado lugar, e ali eu tô até sorrindo assim, porque se não fosse trágico seria cômico. E eu cheguei e apresentei uma determinada pessoa que estava passando por muita dificuldade. Aí apresentei para uma pessoa e falei: isso aqui é fulano. Quando eu comecei a listar os problemas daquele ser humano, irmãos, a pessoa começou a ficar inquieta, começou a dar coceira nela, parecia que formigueiro estava embaixo dele, começou a subir. Ele ficou tão assim incomodado com aquilo que começou a sair, saiu de fininho e foi embora. E eu só tinha começado a listar alguns problemas daquele ser humano que precisava ser ajudado. E logo no início com uma palavra, começando ali com uma palavra, começando ali com um conselho, começando ali com uma admoestação, começando ali com uma exortação bíblica. Precisava disso daí. Então, irmãos, esse amor, ele também, esse amor que nós praticamos, que nós precisamos praticar, ele também deve ter Jesus como modelo. Eu também já ouvi pessoas falando assim: não existe amor hoje no cristianismo. Não, existe, talvez você não ame, mas existe. Eu não posso tirar os outros por mim. Não existe isso mais, existe sim. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, não é rótulo, não é denominação. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo verdadeira, imaculada, incontaminada, ela ama. Esse povo que Tito falou, esse povo seu, zeloso, especial e de boas obras, ama. Mas quem é esse povo? Precisamos ser esse povo. Mas esse amor também, irmãos, ele é a marca registrada do discípulo. Note que uma coisa, um ponto está atrelado ao outro, está ligado ao outro. Ele é a marca registrada do discípulo. Jesus ainda nos mostra que o amor entre os cristãos, o amor que deve permear as nossas vidas, ele é a marca registrada dos seus discípulos. Marca registrada, a gente vê isso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, né, irmão, era uma febre de comprar roupa de marca. Todo mundo queria comprar roupa de marca. As pessoas andavam nas ruas assim, mostrando seus tênis, porque tinha marca tal, marca registrada, bermudas de marca, camisas de marca, tudo aquilo. Estou falando que é errado você usar roupa de marca não, tá? Continua usando aí, se você pode, se você gosta, se você quer. Eu estou dizendo, eu estou falando isso para ilustrar. Aquelas roupas eram marcas registradas, e as pessoas se orgulhavam e diziam assim: ó, a marca da minha blusa é essa. Irmãos, eu cheguei a ver na escola que eu estudava, os garotos, eles iam atrás ali e pegando a etiqueta da blusa para ver se realmente tinha a etiqueta daquela marca, porque era chamada de, era a onda do momento. Eu uso roupa de marca, ainda que eu não tivesse nada mais, mas se eu tivesse aquela roupa de marca, top. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, quando eu olho para os ensinos de Jesus, eu vejo o que? A marca registrada dos discípulos é o amor. Tem a marca registrada? Tem que ser a prática do amor, né? Imagine só, a marca está registrada no seu coração, está marcada no seu coração, no seu homem interior. Que marca é essa? É o amor. Se não tiver essa marca, é falso, é do Paraguai. Eu posso falar isso, que é do Paraguai? Pode, irmão? Já falei. Mas então,
E se não tiver essa marca, aí vai ser falso. E a gente não pode viver dessa maneira. Então, certas pessoas se dizem cristãs e agem sem amor. Claro que agem sem amor. Por quê? Aí fica aquela pergunta: seriam realmente essas pessoas cristãs? Segundo a palavra, de maneira nenhuma. Aí alguém vai falar assim: mas que negócio é esse? Isso aí é um julgamento. Irmãos, quando eu olho para Mateus capítulo 7, lendo o contexto, Jesus nunca proibiu ninguém de fazer julgamento. Até porque todos nós fazemos julgamento, não adianta. Quero falar isso para você aqui agora. Eu estou pregando agora, você está fazendo julgamento aí onde quer que você esteja, tá? Julgar aqui dentro do sentido de você ponderar, de você analisar, de você refletir, e isso é bom. Jesus, no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele não condena o você julgar, ele condena a hipocrisia, porque ele fala assim: olha, você está com uma trave no teu olho, mas está querendo tirar um cisquinho do olho do teu irmão. Ô hipócrita, tira primeiro essa trave que está no teu olho, aí depois, olha o texto falando, depois você vai lá e tira aquele cisco que está no olho do seu irmão. Então Jesus ele combate a hipocrisia e não a prática verdadeiramente de fazer esse julgamento. A própria Bíblia diz: julga a profecia, mas não o profeta. Eu preciso fazer esse julgamento. Como que eu vou conhecer inclusive um falso mestre? O julgando à luz das Sagradas Escrituras, porque senão eu não consigo fazer esse julgamento. Eu preciso analisar, eu preciso comparar, eu preciso ser um bereano. Quase que eu invento aqui um silogismo, aqui uma palavra nova. Eu ia falar, eu preciso berear, o ato de ser bereano. Nem sei se isso existe, eu inventei aqui agora. Entendeu, irmão? Então, a gente precisa ficar alerta. Por quê? Um cristão, ele não é conhecido aí diante do mundo pela roupa que ele usa. O cristão não é conhecido pelo cabelo. O cristão não é conhecido por andar com a Bíblia na mão, por não fumar, por não beber, por não andar nesse ou naquele outro lugar. Tudo isso nós precisamos ter cuidado. Óbvio que precisamos ter cuidado. Claro, isso aí seria desnecessário eu estar falando aqui agora, mas eu estou reforçando tudo isso. Nós devemos cuidar dessas coisas, sim, mas é o amor recíproco, mútuo, que nos identifica como cristãos. É o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Eu sou apenas, irmãos, um transmissor dessas boas novas. Eu sou portador e também eu sou aquele que está transmitindo aquilo que a Bíblia Sagrada está falando. Não falo nada de mim, mas estou usando o texto bíblico para poder falar dentro dos seus contextos, para que a gente possa compreender. O amor entre os irmãos, entre os cristãos, ele é a marca inconfundível do cristão. Você pode não pregar bem, você pode não cantar bem, você pode não ter a melhor roupa, você pode não ter o melhor emprego, mas se você amar, isso é a marca inconfundível. Que adianta eu pregar bem, usar bem as palavras, usar o contexto, usar uma homilética, uma retórica, ser corretamente hermenêutico? Do que adianta fazer a exegese de uma maneira bem clara? Do que adianta? Mas se eu não amar, de nada disso adianta. Eu preciso sim seguir alguns passos, mas principalmente amar. Por quê? Porque essa é a marca registrada, essa é a marca de todo cristão. Quando amamos aos irmãos, estamos sendo discípulos verdadeiramente, discípulos de Jesus, aqueles que aprendem aos pés dele, seguidores de Jesus. Por quê? Porque ele nos ama, apesar de todas as nossas falhas. Às vezes a gente olha para a pessoa, né, irmãos, um amigo, alguém, poxa, mas fulano é vacilão. Mas quantas vezes nós também não somos vacilões? Ah, fulano errou comigo. Mas quantas vezes nós também não erramos com fulano? Ah, fulano me decepcionou. Mas quantas vezes também eu não decepcionei fulano? Aí eu espero o quê? Que a pessoa seja infalível, quando na realidade eu sou cheio, repleto de falhas. Agora Cristo não. Ele olha para as nossas falhas, olha para os nossos defeitos, que são muitos, inúmeros, N defeitos, e mesmo assim
Ele nos ama, apesar de todas as nossas falhas. Ame seus irmãos de forma prática, não só na mente, não só por palavras, mas nós precisamos fazer isso, porque quando eu faço isso, eu mostro ao mundo verdadeiramente quem eu sou, e eu preciso mostrar para o mundo que eu sou discípulo de Cristo, que eu amo o meu irmão. Tem uma ilustração interessante, irmão, que ela vai falar do que a prática do amor ela pode representar na vida de uma pessoa, e como que isso tem uma implicação. Preste atenção, vou ler aqui para você. Um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta a porta, porque precisava pagar os seus estudos, por isso fazia isso, estava com muita fome e só lhe restavam no bolso algumas moedas. Decidiu então, naquele dia, ao invés de vender, ele bater numa casa e pedir comida. Só que quando ele bate na casa, a porta se abre e uma jovem muito bonita o recepciona. Ele ficou, de certa maneira, desconcertado com aquilo. Aí ele não pediu comida, ele ficou assim, um tanto quanto envergonhado. Aí ele pediu água, me dá um copo com água. A jovem foi lá dentro e não trouxe um copo com água, ela trouxe um copo de leite, um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois ele perguntou: quanto lhe devo? Nada, respondeu ela. Aí ela continuou e disse para ele assim: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. Aí aquele rapaz falou: pois te agradeço de coração, a você e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas com a sua fé ainda mais inabalável em Deus, renovada, e nos homens também, que são usados por Deus para abençoar e para amar outras vidas. E ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades, que são muitas. Só quem estuda sabe, né? A gente ouve relatos de pessoas que estudam, que fazem faculdades, que fazem seus cursos, pessoas que às vezes, eu conheci um pastor que durante o período que ele estava fazendo o seminário, ele falou que sequer teve dinheiro para comprar roupa para ele durante todo aquele período de 4 anos, sequer conseguia fazer um lanche, porque ele não tinha recurso para aquilo. Então a gente sabe a dificuldade que é muito grande, e ele estava já resolvido a abandonar os seus estudos em virtude disso. Mas aquele gesto de bondade o fortaleceu, foi uma injeção de ânimo para que ele prosseguisse no seu intento. Anos depois, a história prossegue dizendo que essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam tão confusos que resolveram mandar para uma cidade maior. E quando chegaram lá, o médico de plantão naquele dia era o doutor Howard Kelly, um dos maiores especialistas naquela situação que aquela jovem senhora estava passando. Quando ele escutou o nome do povoado de onde ela viera, ele ficou ainda mais atento e foi até o leito onde ela estava. Uma estranha luz encheu os olhos dele e chegaram até a ficar marejados, segundo a história. E ele de pronto foi ver a paciente, reconheceu-a imediatamente, e ele tomou uma atitude. Ele determinou no seu coração a fazer o melhor para que aquela jovem fosse salva. Ele inclusive passou a dedicar todo o tempo àquela jovem senhora. Contudo, irmãos, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram. Ele a reconheceu, ele olhou e falou: ela foi aquela jovem que me deu um copo de leite quando eu mais precisei. Eu saí dali fortalecido. Mas ele não falou nada com ela, ele ficou na dele, quietinho. Depois de uma terrível batalha, aquela jovem ali se recuperou daquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo, porque ela imaginou assim: eu fiquei tanto tempo no hospital, o gasto com medicação foi muito grande, eu vou gastar todas as minhas economias, melhor dizendo, para suprir aí essa fatura, essa conta que agora chegou. Ela imaginou que levaria o resto da vida dela para pagar aquilo dali, porque o tratamento era caro. Quando finalmente ela abriu a fatura, sabe o que estava escrito? Talvez você já esteja até imaginando, né? Está adivinhando, não, que adivinhação é pecado, mas você está imaginando. A imaginação faz parte do ser humano.
Nós temos uma mente que imagina, né? E alguns com a mente até fértil demais. Quando finalmente ela abre a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras. Olha, irmão, que maravilha. Quando eu li isso pela primeira vez, a minha alma também se encheu de alegria. Totalmente pago há alguns anos com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde ela conhecia aquele médico. Olha que interessante, ela fez um bem. Naquele momento ali ela nem esperou receber nada em troca. Era uma pessoa que estava passando na rua, simplesmente vendendo algo, e aproveitou para parar ali e pedir a ela algo para comer, mas não teve coragem, pediu um copo com água. Ela deu um copo de leite, ela fez mais do que ele pediu. Mas o que ela estava fazendo naquele momento? Ela estava exercendo a prática do amor. Estava exercendo a prática do amor. E essa prática do amor, segundo o que a Bíblia Sagrada nos ensina, ela trouxe um retorno maravilhoso para essa jovem, que nessa ocasião já era uma jovem senhora. Aí, quando eu olho para isso, eu lembro do que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer: para todos quantos querem ouvir e ler. Olha o que diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Tem pessoas que se cansam, né? Eu conheço pessoas que falam assim: cansei de ser bobo, faço bem para todo mundo e só tomo prejuízo. Cansei de ser bobo, chega. Mas a Bíblia diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer bem não é ser bobo, você precisa ter o discernimento. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça em amar, irmão. Não desista de amar. Não pensa assim: eu amo e ninguém me ama. Faça a sua parte, começa com você. Não desista, sabe por quê? Porque no tempo determinado por Deus, você vai ceifar, vai colher essa prática do amor que você tem exercido. Então, recapitulando aqui, essa mensagem que fala do amor entre cristãos, é assunto de extrema importância, é um mandamento a ser cumprido, deve ter Jesus como modelo, é a marca registrada do discípulo, e a gente precisa verdadeiramente não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, que o Senhor continue trabalhando na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma miraculosa. Você vai ouvir agora um louvor, e eu tenho certeza que esse louvor vai continuar tocando profundamente ao seu coração. Ele vai continuar fazendo aquilo que lhe apraz, porque é uma verdadeira mensagem cantada. Os nossos irmãos estarão adorando agora, você também na sua casa. Você feche os seus olhos, aqueles que podem, ouça simplesmente, porque o Senhor quer continuar trabalhando na sua vida, Ele quer continuar trabalhando no seu coração, Ele quer continuar trabalhando na sua casa, e Ele quer verdadeiramente continuar dizendo para você que você é discípulo, mas para que isso se torne uma realidade a cada dia, você precisa cumprir um mandamento, e um novo mandamento diz que nós precisamos amar uns aos outros, e Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que a gente não pode se cansar de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós vamos ceifar, se uma condição, não houvermos desfalecido. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós aprendemos a cada dia através da Tua palavra. Muito obrigado porque nós estamos aqui no eterno aprendizado. Muito obrigado, Senhor, porque quando eu preparava essa mensagem, quando eu lia esses textos, o Senhor também falava comigo, e como eu preciso para estar enquadrado dentro disso que eu acabei de pregar. Deus, muito obrigado porque o Senhor só corrige aquele que o Senhor ama, e eu tenho certeza que o Senhor nos ama e já demonstrou isso através da prática, morrendo na cruz do Calvário. Que nós possamos verdadeiramente amarmos mutuamente,
para que o mundo possa olhar para nós e verdadeiramente entender que nós temos a marca de Cristo. E essa marca, Senhor, é o amor. Continua abençoando os meus irmãos. E eu quero aqui, Senhor, dentro dessa oração, dizer algo para os meus irmãos: sintam-se amados e amem também. No nome de Cristo Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, mas vive eternamente. Amém e amém.